E aí, vamos revisar um pouquinho aqui a parte de sistema digestivo 2, tá bom? Quando a gente fala de sistema digestivo 2, a gente vai começar falando de esôfago, tá? Então, o esôfago, né, definido aí como esse órgão muscular, né, que dá ali passagem desde a cavidade bucal até o estômago para o bolo alimentício. Então, ele que conduz, faz essa condução, ok? Por que órgão muscular? Porque a sua túnica muscular aqui, ó, é bem grossa, né? Tudo isso daqui é musculatura disposta em duas orientações. Longitudinal externa, ou seja, que está mais para fora, e aqui circular interna, que está um pouquinho mais para dentro. Depois aqui a gente tem a Opa, passou um pouquinho, mas até aqui submucosa, tá? Toda essa regiãozinha aqui de submucosa, que seria o tecido conectivo denso irregular. Aqui, ó, essa capinha aqui, que tá passando pra cá, um pouquinho mais desbotada, seria muscular da mucosa. E aqui, a lâmina própria. Aí depois aqui, essa parte mais, né, mais próxima à luz aqui, a gente tem como a túnica mucosa, né, propriamente dita, que seria a parte de epitélio. Ok? No caso do esôfago, um epitélio plano, estratificado, não queratinizado. O que mais que a gente consegue olhar nessa lâmina? Aqui, glândulas submucosas, tá? Então, tecido glandular exócrino aqui, né, que são essas glândulazinhas esofágicas, ok? Que estão ali na túnica submucosa. Então, como que eu vou colocar, por exemplo, coloca um colchete, né, aqui e pergunta a túnica. Qual túnica é? Nesse caso, túnica mucosa. Por que mucosa? A gente tem o epitélio aqui, aí nessa regiãozinha aqui, lâmina própria, e aqui muscular da mucosa. Então, são as três coisas, né, os três componentes, por assim dizer, que compõem a nossa túnica mucosa, que é a que está mais perto da luz, ok? Agora, se colocar aqui, aí já seria a túnica submucosa. E aqui, se pedir aqui, túnica muscular externa, ok? Aqui, ó, um pouco mais perto também, essa imagem boa aqui. Então, ó, por exemplo, vamos dividir aqui. Aqui a gente tem epitélio de revestimento. Então, epitélio, no caso, plano estratificado, não queratinizado. Aqui a gente tem lâmina própria, ó, menorzinho aqui embaixo, a lâmina própria de tecido conectivo laxo, tá? Ó, bem rica em células, todos esses pontinhos aqui. E depois aqui muscular da mucosa, tá? Ou musculares mucosae. Isso tudo, esses três componentes, compõem a túnica mucosa. Depois eu tenho aqui, ó, a partir daqui já, a túnica submucosa. Então, aqui, túnica submucosa. Aí, beleza, o que é isso daqui, por exemplo, se for pedido? Tecido glandular exócrino, tá? Glândulas esofágicas que a gente tem aí, ok? No caso do tecido conectivo aqui da túnica submucosa, é um tecido conectivo denso e irregular, ó. Dá pra ver que ele é bem desordenadão, assim, ó, várias fibras colágenas aqui que estão meio rosinhas, vermelhadas, tipo num tom meio salmão, tá? Aqui, ó, é uma junção gastroesofágica, então aqui seria a porção de esôfago e aqui estômago, tá? Dá pra gente ver a mudança de epitélio, ó, que aqui vem o epitélio esofágico, que é plano estratificado não queratinizado, e aqui já muda, ó, ele já começa a ficar diferente, começa a ter essas evaginações aqui, né, essa irregularidade, digamos assim, na superfície, com o epitélio cilíndrico, né, que a gente encontra aí, ok? E aqui na glândulazinha esofágica também, que a gente viu, como na imagem anterior, tá?
Nessa imagem aqui, é uma imagem de estômago, tá? Importante lembrar, por exemplo, como pode pedir aqui, ó. Aqui, toda essa região, túnica muscular externa. Aqui, agora, um pouquinho mais pra cima, tá meio mais laranjado, túnica submucosa. E toda essa parte aqui, tudo isso aqui, seria a túnica mucosa. A serosa, ela é bem difícil de ver, porque a serosa é somente um epitélio plano simples com tecido conectivo laxo, bem pouquinho tecido conectivo. Então, às vezes, ela nem aparece, tá? Que ela estaria aqui embaixo, ó, aqui embaixo da túnica muscular externa, que é a última túnica, tá bom? Aqui, ó, tem bastante vasos, é bem comum de túnica submucosa, tá? Porque ela tem tecido conectivo denso irregular, então ela dá ali, tem bastante vascularização, né, e nervos também, ok? Aqui, ó, bem de pertinho, né, pra gente poder ver um pouco mais. Aqui, ó, veia, aqui no caso seria uma vena, né, aqui uma artériazinha também, aqui também, ó, outro vasinho arterial, aqui também, ó, vários vasinhos, como ela é bem vascularizada, né, a túnica de submucosa do estômago. E aqui toda a parte de epitélio, né, que seria na túnica mucosa, onde a gente tem bem aqui, ó, epitélio cilíndrico simples, que tá lá na superfície, tá bom? Aí aqui seriam aquelas glândulas que a gente tem no estômago, que são as glândulas fúngicas, lembra? Que tem mais ou menos esse formato aqui, elas estão uma do lado da outra, assim. Parece tipo como se fosse dois pezinhos, duas perninhas, tá? Aqui a gente tem um pouquinho de tecido linfático, ó. Na lâmina própria, essa daqui é a região, um pouquinho de lâmina própria, tá? Que a gente tem ali. Aqui outra lâmina de estômago também, né? Por exemplo, pode ser pedido aqui que tá bem evidente, ó, essa região. Isso daqui, muscular da mucosa, tá? Então, se eu sei que a muscular da mucosa tá aqui, logo depois dela vem a submucosa. Em cima, aqui, seria a região de tudo isso daqui, ó. Tudo. Túnica mucosa. A muscular da mucosa é um componente dentro da túnica mucosa, tá bom? Ela é um componente dentro, não é que essa partezinha aqui, ó, que tá passando desse tecido muscular, é uma túnica separada, não. A gente tem a túnica mucosa, dentro dessa túnica mucosa, aqui em cima, na superfície. Na superfície a gente vai ter o epitélio de revestimento aqui, ó, onde eu vou colocar essa setinha ali, tá? Que é cilíndrico simples. Esse epitélio, né, ele vai fazer basicamente isso daqui. Aí ele vem e faz a glândula gástrica aqui, ou fúngica, pode ser chamada, que são as mais abundantes aí na superfície do estômago, tá? Isso que ele vai fazer, então é o epitélio glandular, por isso que ele fica alto desse jeito. Toda essa porção aqui, que tem essas célulazinhas, são as células que estão aí compondo o corpo da glândula, tá? Que aí tem todas aquelas células lá, mucosas do coelho, tem células enteroendócrinas, todas aquelas células que a gente vê por teoria, né? Mas na prática não se cobra muito identificar elas, mas é importante saber que elas estão aí, tá bom? Nessa região. E aí compõe, né, essa parte de túnica mucosa. Então, o que eu encontro nessa túnica mucosa? O epitélio de revestimento cilíndrico simples, as glândulas, glândulas, né, obviamente, exócrinas, que vão ter condutos ali que vai secretar aí esse suco gástrico aqui para a superfície, tá? E dentro dessas glândulas fúngicas aí tem as células mucosas do coelho, que vão secretar um muco solúvel, né? Elas estão mais ou menos nessa altura aqui, no coelho da glândula, que seria o pescoço dessas glândulas. Vão secretar esse muco solúvel para cobrir essa superfície aqui em cima. Aí depois aqui, muscular da mucosa. A muscular da mucosa é o que delimita a túnica mucosa da submucosa.
Então ela ali é tipo o corte. Aí depois vem a túnica submucosa com tecido conectivo denso irregular. E aí a gente tem aqui, ó, um pedacinho da nossa muscular externa, tá bom? Aqui nessa outra imagem é uma imagem de intestino, tá? Aqui na parte de intestino a gente já tem o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Então, aqui, ó, desde essa região aqui, vem descendo até aqui. Tudo isso, se for pedido, é túnica mucosa, tá? Túnica mucosa. Aí, o que eu tenho nessa região de túnica mucosa? Aqui, ó, tá vendo que tem uns redondinhos aqui, assim? Isso daqui é tudo tecido glandular. Essas daí são as glândulas de Brunner. Glândulas aí mucosas de Brunner, tá bom? Essas glândulas, elas secretam um muco ali, um pouco mais básico para neutralizar a acidez que vem ali do estômago, tá? E elas são encontradas somente a nível do duodeno, que é a primeira porção ali de transição, onde acaba o estômago e começa o intestino delgado. Elas estão na túnica submucosa, tá? Então seria a divisão bem aqui, ó, mais ou menos. Aqui, vamos delimitar outra estrutura. Aqui onde eu delimitei para vocês, ó, tá esses dois risquinhos aqui, que a gente vem tendo essa estrutura para cá, seria a parte de muscular da mucosa. Então, a muscular da mucosa, lembra que a gente falou, ela delimita a túnica mucosa da submucosa, ok? Então, bem aqui, daqui para cima, ó, bem onde eu coloquei aqui, TM. Isso daqui para cima, seria a túnica mucosa, tá? Aí, agora aqui para baixo, seria a túnica submucosa já. Onde está as glândulas aqui, ó, toda essa região aqui, tá? Submucosa. E aqui em cima, a túnica mucosa, tá bom? Aí depois aqui, submucosa, tá? Mais um pouco de submucosa. Ela vai vir por conta das glândulas e ter esse tecido conectivo em volta das glândulas ali. Ai, parece que é outra estrutura, é outra região, mas não, tá? Desde aqui, ó, deixa eu colar pra vocês aqui, até aqui, a gente tem tudo túnica submucosa, tá bom? Aí as glândulas estão um pouquinho mais aqui pra cima, mas não faz mal. Essa parte aqui que tá toda branca é a matriz extracelular, a MEC, né? Junto com aí as fibras e tudo mais, que é proveniente do tecido conectivo, tá bom? Aqui, ó, túnica muscular externa, tá? As duas orientações de fibras dá pra ver aqui, bem legal. Aqui a longitudinal externa e a circular interna, tá? Aqui essa imagem também, ó, bem comum de, às vezes, cair em prova. Então, se atentem também a ela, tá? Qual órgão é? Isso daqui já é jejuno, tá? Uma lâmina de jejuno. Percebam que as estruturas são bem aumentadas, né? Ela tem essa característica de ter as estruturas grandes, né? As velocidades, que são essas estruturas aqui, ó. Velocidades. Aí também aqui as válvulas, tá? Aqui a gente tem, ó, uma válvula de Kerrigan, também pode ser chamada de pliegue circular. Aqui outro pliegue circular, tá? Lembra que esse pliegue circular, ele acontece com essa subida, por assim dizer, do tecido conectivo da túnica submucosa, tá bom? Que tá aqui de azulzinho, beleza? Então tem todo esse tecido conectivo aqui. E daí ele se projeta aqui pra cima, tá bom? Ele levanta toda essa porção aí de mucosa que tá logo ali em cima, tá bom? Aí aqui embaixo, o que mais a gente consegue ver, ó? Nessa região aqui. Aqui a gente tem túnica
muscular externa, tá? Aqui a disposição circular interna e aqui a longitudinal externa. Aqui túnica, que a gente já falou, submucosa, ok? Aí aqui, nessa região aqui, nessa superfície, o epitéliozinho, ó, cilíndrico simples, tá? Então, nessa região aqui, seria a mucosa propriamente dita, com epitélio cilíndrico simples, com células caliciformes, tá bom? E as velhosidades. Então, por exemplo, apontou aqui nessa estrutura, né? Essa estrutura aqui é uma velhosidade. Apontou nessa estrutura toda aqui grandona, é um pliegue circular, ou também chamado de válvula de Kerkring, tá? Órgão de Edilma, tá bom? Ó, aqui bem de pertinho, olha só que interessante. O que dá pra gente ver aqui? A gente tem o epitélio cilíndrico simples com células caliciformes e aqui as microvelhosidades, que é outra estrutura que a literatura fala pra gente. As microvelhosidades, lembra que a gente comentou delas lá em histologia 1 já, que elas faziam absorção. E aqui elas são principalmente dos nossos enterocitos, que são as células encarregadas de fazer a absorção aqui no tubo digestivo, ali na porção intestinal, de intestino delgado, tá? Então aqui, ó, essa estrutura grandona, que parece uma alga, é a velhosidade. A microvelhosidade, ela é super microscópica, super pequenininha. Então, a microvelhosidade, ela é da célula. Aqui eu tenho uma célula que vai ter esses cabelinhos, que são as microvelhosidades, tá? E a velhosidade é uma formação ali da própria túnica mucosa. Tudo isso daqui é mucosa. Daí ela se projeta, tá vendo? Ela faz uma, como se fosse uma montanha. Aí aqui dentro, ó, nessa região aqui, eu tenho lâmina própria, que é tecido conectivo laxo. Aí aqui vão ter várias células. Tem células linfáticas, tem células do tecido conectivo propriamente dito, tá? Aqui também é a mesma coisa. Ó, uma velhosidade aqui, que parece uma faca, ou tipo uma espada, né? Uma alga. Aí aqui células caliciformes, meio esbranquiçadinhas, tá bom? Células caliciformes aqui. E aqui, ó, dá pra ver bem os cabelinhos aqui, ó, tá vendo na superfície? Como se fossem os cabelinhos. Isso daqui são as microvelhosidades. Então, por exemplo, apontou e pediu essa estrutura aqui, que parece a faca. Isso daí é uma velhosidade. Aqui, microvelocidade é bem difícil pedir porque elas são pequenininhas, às vezes é difícil de ver, tá? Mas seriam aí as microvelocidades aí, esses cabelinhos aí na superfície, tá bom? E aqui, ó, a célulazinha cilíndrica, bem bonitinho, dá pra ver, tá? Então, é epitélio cilíndrico simples com células caliciformes. Aqui já seria uma imagem de íleon, tá? Que é a última porção aí do intestino delgado, tá bom? Lembra que o íleon, ele tem aqui, ó, placa de Peyer, uma aqui e outra aqui, tá? Ele tem as velhosidades também, ó, tá vendo? Parece tipo umas faquinhas ou umas algas, tá? Isso daí são as velhosidades. E aqui aparece uma válvula de Kerkring, ou também chamado de pliegue circular, tá? Quando essa válvula de Kerkring aqui levanta, tá vendo que ela levanta todas as velhosidades junto com ela, né? Parece como se fosse uma árvore cheia de galhos. Então, o que dá pra gente ver aqui, ó? Vamos pegar aqui no meio. Essa região túnica muscular externa. Aí aqui eu tenho que é longitudinal externa, circular interna. Aí aqui nessa outra partezinha, um pouquinho mais aqui para cima, dá pra ver que é tipo mais meio salmão, mais vermelhinho aqui, ó. Essa região aqui. Isso daí seria a túnica submucosa. Tá vendo, ó? Que parece que ela veio aqui igual um rio. E daí usou toda a água desse rio para subir aqui essa estrutura. Aí a gente tem
a submucosa nessa região de tecido conectivo denso irregular, tá bom? Aí aqui, nessa parte um pouquinho mais para cima, ó, que seria aqui onde está mais escuro, a gente tem a lâmina própria, impregnada de tecido linfático, né, que seria os linfócitos. Por isso que ela tá toda pretinha, assim, escurinha, que são os núcleos dos nossos linfócitos aí, que seria o tecido linfático difuso e também nodular, ó. Lembra das classificações de tecido linfático lá, que a gente vê ele difuso, quando estava espalhado no tecido conectivo laxo da lâmina própria, ou nodular, quando esses linfócitos se arrumavam, né, se aglomeravam ali, ok? Aqui outra imagenzinha também que a gente vê, aqui placa de Peyer, tá, ó. Ok? Aqui a superfície, ó, cheia de células caliciformes, epitélio cilíndrico simples com célula caliciforme também. O que mais dá pra gente ver aqui, ó, essa região aqui, túnica, pertencente à túnica mucosa, tá? Que seria a linha muscular da mucosa, essa barrinha aqui, ó, vermelha que tá passando aqui, tá? Muscular da mucosa. Aqui já, túnica submucosa. E aqui, muscular. Aqui, ó, dá pra gente ver a longitudinal externa e aqui a circular interna, tá bom? E aqui também essa imagenzinha importante lembrar que seria a distinção das 3 porções. Então, o que o duodeno vai ter? Isso daqui, ó. Glândulas. Tudo isso daqui é tecido glandular exócrino. Tudo isso daqui na submucosa. Então, ele fica com a submucosa um pouco maior, né? Mais gordinha ali. Aí, é característico de duodeno, tá bom? Depois, a gente tem aqui jejuno. O jejuno, ele tem as estruturas aumentadas, porém, a submucosa dele, ó, é só esse laranjadinho ali, ó. Só essa partezinha aqui, tá? Só isso daí. Então, por ele não ter as glândulas ali, ele fica com essa submucosa, digamos assim, um pouco mais fina. E o íleon, ele tem uma luz bem grande, então lembrem disso, tá? Ele tem a luz bem grande e as velocidades nele, né? Velocidades aqui que a gente vê, que são essas daqui, elas são mais longes uma da outra. Então parece vários, tipo os dentinhos, assim. Como se fosse vários dentinhos, tá? E também a gente vê, né, um nódulo linfático normalmente de um lado só. Ele não vai ter nódulos linfáticos tão espalhados na lâmina própria dele, tá bom? Que seria aí a placa de Peyer. Aqui, intestino grosso, tá? Intestino grosso, lembra aqui, ó, túnica muscular externa, onde eu tenho si, tá? Aqui, túnica submucosa. E aqui, bem daqui até lá em cima, túnica mucosa, onde eu tenho nessa regiãozinha aqui, ó, vou aproximar um pouquinho mais, nessa região aqui, a muscular da mucosa, e aqui, em meio a essas bolinhas pretinhas aqui, assim, a lâmina própria, que é de tecido conectivo laxo. Aí aqui na superfície eu tenho tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples com muitas células caliciformes, tá? O que são essas bolinhas aqui? Isso daqui é o que a gente chama de cripta de Lieberkron, tá? São as criptas de Lieberkron, que tem tanto no intestino grosso quanto no intestino delgado, ó, que a gente viu aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui, tá vendo? Ó? Essa imagem aqui, por exemplo, de duodeno, elas estão aqui, tá? Todas essas bolinhas aqui, parecem tipo florzinha. Isso daqui é o que a gente chama de cripta de Lieberkron, tá? Aqui outra imagem também de intestino grosso, né? Cólon. Bem legal essa imagem aqui, porque dá pra gente ver bastante coisa. Então, ó, vamos delimitar aqui. Daqui até aqui, túnica mucosa. Daqui até aqui, túnica submucosa. E daqui até aqui, túnica muscular externa.
E aqui, ó, só essa partezinha aqui, tá vendo? Só a mixariazinha. É a serosa, que seria o tecido conectivo laxo pregado aí a um mesotélio, que é o epitélio plano simples, tá? Aí aqui, o que é essa parte? Isso daqui é a longitudinal externa, que aí, no caso, ela tá fazendo como se fosse quebra-mola aqui, que em anato a gente vê como tênia do cólon, né? Aquela tênia livre ou tênia do cólon, que é como se fosse, parece uma cordinha que é pregada ao cólon. Histologicamente ela é assim, ela é um calombinho da longitudinal externa, né? E aqui a circular interna de músculo liso. Aqui na submucosa tem tecido conectivo denso irregular. E na mucosa tem, né, ó, vermelhinho aqui, seguindo muscular da mucosa. Lembra que é ela que delimita a mucosa da submucosa que tá aqui embaixo. Aí aqui pra cima, ó, nesses espaços aqui, tecido conectivo laxo, tá? Que é da lâmina própria. E aqui, ó, as criptas, tá? Quando tá cortadinho assim em bolinha, é as criptas. E aqui em cima, né, a gente tem o epitélio cilíndrico simples cheio de célula caliciforme, por isso que tá tudo branquinho, assim, parece ovinho de aranha, tá? Células caliciformes, ok? E aqui o apêndice, tá? É bem comum também às vezes cair na prática essa lâmina de apêndice vermiforme. O apêndice, ele é importante lembrar que ele tem até poucos nódulos linfáticos, porém, os nódulos linfáticos que ele apresenta às vezes são bem grandes, né? Então, ó, nódulo linfático, nódulo. A histologia dele é igual a do cólon ali mesmo, mas ele tem esses nódulos bem grandões. Aqui o epitéliozinho vai ser cilíndrico simples também. Aqui nessa região, ó, seria a musculatura externa. E aqui nessa parte um pouco mais vermelhinha seria a submucosa, tá? Então aqui, ó, aproximando aqui, túnica muscular e aqui submucosa. E aqui tudo isso daqui, túnica mucosa, tá? Com os nódulos linfáticos. Aqui não chama placa de Peyer, e sim nódulo linfático, tá bom? Lembra que placa de Peyer a gente só dá esse nome quando é o nódulo linfático encontrado no íleo, tá bom?